Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de matemática com a professora Denise. Na nossa aula de hoje, vamos começar falando sobre a fórmula de Bhaskara e depois sobre o discriminante delta. Então, aqui nós temos a fórmula de Bhaskara. Para que serve a fórmula de Bhaskara? Ela nos permite determinar o conjunto solução de qualquer equação do segundo grau com uma incógnita, que no caso aqui é a incógnita x, de maneira mais simples. Nós temos aqui, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta 2 vezes A. Então, esta é a fórmula de Bhaskara. Para utilizar ela, temos que ter a equação do segundo grau. Nesse formato aqui, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, aqui na equação do segundo grau, a gente já vai encontrar o valor de A, B e C. Para utilizar a fórmula de Bhaskara, precisamos ter o valor de B e A, que já vai estar na equação do segundo grau. Mas também precisamos do valor de delta, que é aqui, esta letra grega. Então, o discriminante delta, precisamos saber o seu valor. Então, primeiro passo, nós temos que calcular, o valor do discriminante delta, que vamos ver agora. Então, o discriminante da equação do segundo grau é o delta, que é esta letra grega, Para calcular o valor do discriminante delta, utilizamos esta fórmula que está aqui. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, agora vocês vão aprender como calcular o delta. E também, ao saber o valor de delta, já é possível saber se o valor de x vai ser ou não um número real, se vai ser dois números reais diferentes, ou se vai ser um único número real, ou se não vai ser um número real. Então, temos 3 casos a ser estudado. Primeiro caso, quando delta é um número real positivo. Quando o resultado de delta é um número maior que zero, um número real e positivo. Nesse caso, a raiz quadrada do delta, ele vai ser um número real. E o resultado vai ser 2 valores reais e diferentes para a incógnita x, que nós chamamos de x uma linha e x duas linhas. Exemplo. Determine o valor do discriminante delta e diga se a equação tem raízes reais. Então, aqui, nesta equação do segundo grau, o valor de A é 1, que é o número que está com x ao quadrado. Não tem nada aqui, é o número 1. O valor de B é 2, que é o número que está com a letra x. E o valor de C, menos 8, que é o termo independente, o número sozinho. Já pegamos os coeficientes da equação do segundo grau. Agora, vamos calcular delta com a fórmula. Delta igual b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Repetindo o delta,
que é quem nós estamos procurando. B ao quadrado, quem que é B? 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é menos 8. Agora, vamos resolver potência e as multiplicações. Delta igual B ao quadrado é 2 ao quadrado. Então, aqui 2 vezes 2, 4. Nesta multiplicação aqui, temos que fazer o jogo de sinal. Menos com mais é menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 8, 32. Delta igual 4 mais 32, 36. 36, um número positivo. Então, 36 é maior que 0. Como o delta é o número maior que 0, a equação tem duas raízes diferentes. Resolvido o primeiro caso. Segundo caso, quando o delta é 0, quando o resultado de delta é igual a 0. Nesse caso, a raiz quadrada de delta vai ser 0. Então, existe um único valor real para a incógnita x. Mas também costuma-se dizer que a equação tem duas raízes reais e iguais. Então, x uma linha é igual a x duas linhas. Os resultados são iguais. Exemplo: determine o valor do discriminante delta e diga se a equação tem raízes reais. Primeiro, valor de A, aqui não tem nada, é 1, que é o número que está com x ao quadrado. Valor de B, menos 14, que é o número que está com a letra x. Valor de C, 49, que é o número sozinho, o termo independente. Vamos calcular o delta. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual B ao quadrado, B menos 14. Menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 49. Agora, iremos resolver potência e multiplicações. Delta igual menos 14 ao quadrado. É menos 14 vezes menos 14. Menos com menos é mais. 14 vezes 14, 196. Então, o resultado aqui é 196. Lembrando que todo número elevado ao quadrado, o resultado é positivo. Menos com mais é menos. Menos com mais é menos. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 49, 196.
Delta igual 196 menos 196, zero. Então, aqui, ó, delta igual a zero. Como delta igual a zero, a equação tem uma única raiz real. Vai ter uma única raiz real. Ou seja, vai ter dois resultados reais e iguais. Então, é uma única raiz real. Esse é o segundo caso. Terceiro caso. Quando delta é o número real negativo. Você calculou delta, o resultado é um número negativo, então ele é um número menor que zero. Então, nesse caso, raiz quadrada de delta não é um número real. Por que que não é um número real? Porque no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Não existe no conjunto dos números reais. Por quê? 2 vezes 2 é 4 positivo. Menos 2 vezes menos 2 também é 4 positivo. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Nesse caso, a equação não tem raízes reais. Exemplo, determine o valor do discriminante delta e diga se a equação tem raízes reais. Primeiro passo, valor de A, 1. Valor de B, menos 5. Valor de C, 8. Agora, vamos calcular delta. Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta igual B ao quadrado, B menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 8. Delta igual menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, 25. Menos com mais é menos, menos com mais é menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8, 32. Neste caso aqui, tenho 25 e devo 32. Então, aqui, ó, tenho, devo. A minha dívida é maior, então vou continuar devendo. 32 tira 25, 7. Então, continuo devendo 7. Então, o valor de delta é um número real negativo. É um número menor que zero. Como delta menor que zero, a equação não tem raízes reais. Esse é o terceiro caso. Então, aqui vocês aprenderam a calcular o discriminante delta e ver se a equação tem ou não raízes reais. A nossa aula fica por aqui. Até a próxima aula.